Então, você que está iniciando a carreira cristã, talvez você tenha algumas dúvidas sobre como você deve fazer a sua devocional, ter o seu momento com Deus, né? Então, em primeiro lugar, eu digo a você, para você ter um ambiente propício. Evite um local barulhento, que você tenha um local mais silencioso, onde você realmente possa se retirar, se acalmar. Existem muitas pessoas que fazem, vou fazer minha devocional no ônibus ou no trabalho, né? Um ambiente às vezes barulhento, você não consegue se concentrar de fato, de verdade. Eu sei que a vida para muitos é uma correria em relação a deslocamentos, né? Principalmente aqueles que vivem em cidade grande, mas eu incentivaria você a talvez acordar um pouco mais cedo. Eu sei que às vezes o sono é muito precioso, mas tente dormir mais cedo também. Se a gente colocar no papel o tempo que a gente gasta com rede social e uma série de outras coisas que não nos acrescentam nada, você vai ver que você tem tempo realmente para dormir, priorizar o seu sono e poder acordar um pouco mais cedo para ter esse momento a sós com Deus. Eu sempre falo do Job, né, que é jejum, oração e Bíblia. Jejum é quando a gente acorda, a gente está em jejum, né? Então esse é um momento que eu gosto muito, particularmente. Cada um vai ter o seu momento, mas eu não gosto de começar o dia sem antes ouvir a Deus, sem antes ter o meu momento a sós com Deus. Então eu digo esse jejum, ainda em jejum, ainda nessas primeiras horas do seu dia, você realmente se retirar para ter um momento ali com Deus. Como assim? Então eu costumo realmente já me ajoelhar e ter um momento ali de talvez orar um pouquinho em línguas. Não sei se você ora em línguas, mas é muito bom orar em línguas. Mas um louvor, né? Você ter um momento ali de adoração. Um louvor não significa você apenas cantar, mas você reconhecer a grandeza de Deus. Às vezes as pessoas já entram num momento de oração já pedindo para Deus abençoar o seu dia. Senhor, abençoa o meu dia, eu quero consagrar o dia, isso. Enfim, a pessoa já entra direto numa intercessão ali por outras pessoas ou pedidos. O Pai Nosso, ele tem ali um exemplo, né, de como nós podemos fazer esse processo. E ele começa falando sobre um relacionamento íntimo com o Pai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então é começar realmente nesse reconhecimento de quem Deus é. Por que isso é importante? Porque isso é louvor, é adoração a Deus, e isso já abre os céus para as nossas vidas. A presença de Deus, a Bíblia diz que, na verdade, Deus habita em meio aos louvores. Então, a gente precisa tirar o nosso foco, muitas vezes, do nosso problema, das nossas necessidades e colocar o nosso foco em Deus. Quando a gente coloca o nosso foco em Deus, a gente vai acabar engrandecendo ao Senhor, consequentemente. Então, eu desafio você a começar com esse exercício, dizendo quão grande Deus é, reconhecendo a misericórdia dele, quão misericordioso ele é, quão amoroso ele é, e reconhecendo que a gente só pode se achegar diante dele por causa dessa misericórdia, por causa da graça, por causa do amor, por causa do perdão dos nossos pecados. E aí é realmente se abrir o coração, falar como você fala com alguém, com respeito, mas sendo sincero. Uma oração que eu vejo que Deus ouve é uma oração sincera. As pessoas às vezes ficam perguntando, né? Os próprios discípulos de Jesus falavam: Senhor, nos ensina a orar. Então as pessoas olhavam para os fariseus, olhavam para pessoas que muitas vezes usavam de palavras rebuscadas para orar. Uau, que oração fantástica, fenomenal. Mas na realidade, Jesus ele fala que uma oração como essa, usando de vãs repetições, mas isso não é ouvido por Deus, porque isso na realidade não é uma oração, é uma reza, é algo mecânico, artificial, não sai do coração. Então Deus olha para o coração. Então faça essa oração de maneira sincera. Então tenha o tempo de oração, de comunhão e também intercessão. Eu sempre oro por pessoas. Existe uma lista que eu tenho de pessoas que eu oro todos os dias. Nessa lista tem discípulos, nessa lista tem pessoas que ainda não se converteram, nessa lista tem pessoas ali que sejam contatos, às vezes pessoas importantes que precisam que aquela pessoa ali ouça a voz de Deus, enfim. Então tem uma lista de pessoas, então interceda, ore por essas pessoas e não se esqueça, é claro, de ler a palavra. E aí não é só ler a palavra. Existem muitas pessoas, e eu acho isso muito válido, de você ler vários capítulos, tentar ler a Bíblia o mais rápido possível. Isso é uma forma de você ter uma visão panorâmica da Bíblia. Porém, mais importante eu acho
do que você ler toda a Bíblia, e eu desafio todos, eu já li várias vezes, incontáveis vezes, mas você realmente se aprofundar e colocar aquilo que você leu em prática. Ou seja, para colocar em prática você precisa meditar, você precisa ponderar, você precisa estudar, você precisa ouvir aquilo que foi dito, começar a estudar, realmente pensar o que Deus quer falar comigo aqui, né? E isso vai começar a mudar a nossa mente. É uma renovação de mente para a gente ser transformado. Então é tirar pensamentos muitas vezes negativos e colocar a palavra de Deus. Então, um exemplo, você está passando dias de preocupação, ansiedade. Onde que na palavra de Deus fala sobre preocupação, ansiedade? Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz: não fiquem preocupados por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante do Senhor através de orações e súplicas com ações de graças os seus pedidos. E a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará somente seu coração. Tá vendo? 2 versículos que, se você estiver andando preocupado, você se enche desse versículo, e toda vez que aquela preocupação vier à tona na sua mente durante o dia, substitui isso por aquele versículo: não ande preocupado por coisa alguma. Senhor, eu coloco agora essa preocupação diante de Ti. Eu não vou andar preocupado, eu vou viver em paz, porque eu sei que o Senhor está ouvindo o meu clamor, a minha oração. É assim. Então coloque a palavra de Deus em prática na sua vida. Então esse é o tempo de devocional. Não sei quanto tempo você vai gastar, mas comece com aquilo que você pode dar de melhor para Deus, né? Talvez seja 10 minutos, talvez seja 15 minutos, meia hora. Você vai gostar tanto que daqui a pouco você vai estar fazendo 1 hora, 1h30, até 2 horas. Quando você viu, o tempo passou rápido, porque foi uma coisa tão íntima, tão preciosa com Deus, que aquilo ali se tornou algo desejável, prazeroso. No começo pode ser um pouco mais difícil, você pode ter dificuldade porque você não está acostumado, está começando, né? Não tem o costume, mas depois que vira um hábito, se torna algo prazeroso, né? Tem um ditado, se eu não me engano, chinês, que diz o seguinte: no começo é sacrifício, depois vira hábito, e a terceira fase vira prazer, se torna algo prazeroso. E assim também será com você no seu devocional. Não abra mão dele diariamente, assim como você se alimenta diariamente para o seu corpo ser edificado, alimente seu espírito diariamente através da sua devocional, com oração, com jejum e com a palavra de Deus, na meditação dela e colocando ela em prática. Vamos orar então por esse momento, aproveitando aí, de repente você está fazendo sua devocional agora, já complementa aí com essa oração. Pai, eu me uno agora a esses amados irmãos que estão iniciando sua carreira cristã, ou não, talvez já estejam anos na igreja e não tenham conseguido manter sua devocional. Eu te peço que o Senhor esteja trazendo essa revelação, luz, e que eles consigam, com a ajuda do Teu Santo Espírito, perseverar diariamente nessa busca da intimidade com o Senhor, recebendo alimento para o Espírito através da Tua palavra e da revelação, do soprar da Tua voz diariamente nos seus ouvidos, em nossos ouvidos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aí em inscrever-se. Se você curtiu esse vídeo, coloque aí o like e compartilhe também com pessoas que você acha que serão beneficiadas com esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.